Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta. Primeiro quero agradecer a todo mundo que apareceu no último vídeo. Foi nosso primeiro vídeo, eu tava super nervosa. Não que eu não esteja nesse, né? Que a gente vai soltando aos poucos. Mas foi muito diferente do que eu imaginei que seria. Então eu quero muito agradecer por todo o apoio, a compreensão de vocês. Estamos todos aprendendo, como a gente sempre fala no Instagram, né? Estamos todos aprendendo juntos de como educar crianças, de como se entender como pessoa preta nesse país e na sociedade de forma geral. E agora a gente também está aprendendo como ser youtuber. Falando em Instagram, você já segue a gente? Lá no Instagram, @sancofamily, Sancofamily com 2 L's e um Y no final. Nosso perfil a gente fala sobre educação de crianças pretas, sobre família afrocentrada, sobre cultura preta, africana, pré-colonial. E, enfim, esse é um espaço aberto para todas as pessoas pretas que queiram colaborar, conversar, trocar ideias. Sejam todos muito bem-vindos aqui e no nosso perfil no Instagram. O assunto de hoje é um assunto que eu venho pensando há bastante tempo, mais precisamente há, sei lá, uns 5 anos, que é desde que a minha primeira filha nasceu. E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com muita gente, de poder ter esse canal, de ampliar esse debate e, enfim, se puder tocar alguma mulher preta que tá me vendo, que precisa ver certas coisas que a gente vai abordar aqui. Então, enfim, tô bem feliz. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o espírito que tem rondado a maternidade. E quando eu falo espírito, eu tô querendo dizer tipo a vibe, sabe? O que tá por trás, o contexto disso tudo. Primeiro, a gente precisa dizer que a maternidade, atualmente, ela é uma coisa muito compulsória, né? O que é compulsória? Quando a mulher é quase obrigada a ser mãe. Isso é um problema seríssimo, porque quando a gente obriga alguém a fazer algo que ela não... Não é nem uma questão de querer ou não, mas quando ela nem parou pra ponderar nas consequências disso, nos resultados disso, em como isso vai impactar na vida da sociedade de forma geral e principalmente na dela, né? Quando você obriga um ser humano qualquer, ou e principalmente uma mulher, a fazer esse tipo de escolha que é tão séria, tão permanente, os desdobramentos disso são tão perigosos quanto essa ideia inicial de forçar essa pessoa a fazer algo que ela não sabe da seriedade. E aí, eu tenho percebido que o resultado dessa maternidade compulsória são dois que são... Os dois são tão complicados quanto, são tão ruins quanto, e eu preciso pontuar isso com vocês. O primeiro é a terceirização de tudo, né? É importante a gente entender que essa terceirização, e com terceirização eu digo da gente se afastar totalmente do nosso filho. A partir de uma certa idade, são outras pessoas que cuidam, são outras pessoas que educam, são outras pessoas que passam valores, são outras pessoas que brincam, são outras pessoas que vestem, são outras pessoas que instruem, você terceiriza literalmente tudo. Isso sempre aconteceu, né? Quando a gente pensa aí numa situação de Brasil colônia, a gente tinha mulheres pretas sendo escravizadas e amamentando os filhos das mulheres brancas, né? Dos casais brancos. A gente tinha mulheres pretas que não podiam cuidar dos seus próprios filhos, cuidar das suas próprias gestações, para cuidar do filho de outras pessoas. Então essa cultura da terceirização ela é antiga, mas com as redes sociais eu percebo que isso tem piorado. E eu não tô aqui criticando pessoas que precisam de uma rede de apoio paga. Muito pelo contrário, a gente precisa, né, o nosso recurso ele precisa ser também para ajudar a gente a gerir, a gerenciar na nossa família. Mas a questão é esse exagero, é esse total distanciamento físico, emocional e psicológico dos nossos filhos, né? Sem citar nomes, acho que umas 2 semanas atrás, rolou aí uma super comoção na internet sobre um caso de uma influenciadora que foi levar a filha para tomar vacina e a filha não se sentiu segura com ela e se sentiu segura com a babá e enfim, rolou todo um debate em cima disso. Ali a gente tá vendo um recorte, a gente não sabe o que acontece por trás, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Porque isso é uma realidade. A minha mãe nunca foi babá, nunca foi empregada doméstica, mas como mulher preta, principalmente na criação das minhas irmãs mais novas, ela se distanciou. Enquanto ela cuidava da vida, de uma forma ou de outra, de outras pessoas, a educação das minhas irmãs, por exemplo, né, que foram mais impactadas por isso, foi muito negligenciada. E quando a gente tá falando sobre pessoas brancas e ricas, isso ainda é um pouco mais profundo, porque aí essa pessoa branca e rica continua conquistando o mundo, ganhando dinheiro e crescendo profissionalmente, enquanto aquela mulher tá ali, aquela mulher geralmente preta, né, tá ali exercendo um papel que ela não consegue exercer para os seus próprios filhos, né? Então, a terceirização ela é muito complicada em muitos, muitos aspectos, mas esse é um primeiro ponto, um primeiro resultado.
E o segundo, que eu acho que afeta muito mais mulheres do que esse primeiro caso, é a questão da demonização da maternidade. E basicamente é sobre isso que eu vou falar, tá? Essa questão da terceirização a gente pode fazer num outro vídeo, mas a questão da demonização da maternidade realmente eu quero trazer. De uns 2 anos pra cá, 3 anos pra cá, começou esse debate, se ampliou esse debate sobre a maternidade real, e com isso parece que a maternidade é o pior momento da vida da mulher. Então, o parto é uma droga, amamentar é muito difícil, é doloroso, é isso, é aquilo, o puerpério é horrível, criar crianças é horrível, porque eu só sou sugada por isso. E eu não estou dizendo que isso tudo não seja verdade. Cada um tem uma experiência, eu vou contar um pouquinho da minha. Cada experiência, ela vai para um lugar, e todos esses quadros que eu coloquei aqui, eles são possíveis. Mas o meu questionamento é, eles são possíveis, mas eles são uma realidade para todo mundo? Será que todo mundo realmente não gosta de amamentar? Será que realmente o parto de todo mundo é tão ruim? Será que realmente é tão difícil criar criança? Será que realmente, sabe? Ou será que é uma cultura que foi se criando, né? E aí agora a gente vai empretecer esse debate, que é quando eu falo sobre a minha experiência, que é, né, o que eu posso falar no final das contas. Então, contando um pouco da minha história, né, da minha experiência na maternidade. Eu engravidei da Areta no finalzinho de 2000, no meio, né, de 2017. A Areta nasceu no primeiro semestre de 2018. Mas no momento que eu soube da minha gravidez, no momento que eu soube que a gente ia ter o nosso primeiro filho, eu comecei a empreender. E por que essa escolha? Porque do momento que eu contei ali pra dona da empresa que eu trabalhava, que eu tava grávida, eu comecei a sofrer assédio moral mesmo, assim. Ela numa tentativa de me fazer desistir da posição, do trabalho, já que ela não podia me demitir, ela começou a provocar ali várias situações que eram extremamente estressantes, traumáticas e tal. Então, do momento que basicamente eu soube da gravidez até abril, foi quando a Areta nasceu, até janeiro, na verdade, eu fui fazendo uma jornada dupla de trabalho e tripla de vida, porque além de tudo eu tava gerando uma outra vida. E aí, em janeiro, eu fui demitida, ainda grávida, enfim, né? Pra vocês entenderem o absurdo, o tamanho desse absurdo. De janeiro de 2018 até abril, eu fui empreendendo ali. Então, 2 dias antes da Areta nascer, eu tava no trem, lotadaço, 6 horas da tarde. Pra quem conhece São Paulo sabe como é, né? Eu tava na Itaquera, pra quem não sabe. Que é um lugar extremamente lotado. E barrigudíssima e, né, levando essa vida. Enfim, as coisas tinham que acontecer. A Areta nasceu. Eu sempre compartilho no Instagram e tenho trazido isso pra cá também, o quanto o nosso parto foi violento. E na verdade eu entendo que todo o acompanhamento foi violento, desde o pré-natal, os exames que eu fiz, os poucos exames que eu fiz, e até o momento do parto, que culminou com a violência física, né, com a lesão que provocaram ali no ombro dela. Eu sofri uma série de violências também, o Rafa sofreu violências, né, enfim. Foi um parto horrível, não desejo essa experiência pra ninguém, mesmo sabendo que infelizmente essa é a experiência da maioria das mulheres pretas que já foram mães, né. A Areta nasceu um pouco menos de um pouco mais de um mês, não, um pouco menos de um mês, na verdade. Eu já tava na rua de novo porque eu precisava estudar para começar a empreender de uma forma um pouco mais eficiente, digamos assim. Então, eu fui fazer um curso. Eu não consegui amamentar a Areta exclusivamente, porque esse parto ser violento desse jeito, ser forçado da forma que foi, trouxe vários desdobramentos ruins, e um deles foi, inclusive, que eu não consegui amamentar, não entendi o que era amamentação e não tive nenhum tipo de suporte. Então, eu não consegui amamentar, a Areta entrou na fórmula, e aí a gente poderia falar sobre nutricídio, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante, mas, né, assunto denso, vamos deixar para um outro vídeo. A gente tentava, o Rafa, né, acabava amamentando bastante, ele alimentava a Areta através da mamadeira, através da fórmula ali, no final daquele ano. E aí, no meio desse ano ainda, no meio do ano que a Areta nasceu, até, sei lá, janeiro do ano seguinte, meio do ano seguinte, era muito complexo, muito cansativo, muito difícil ter que lidar com uma criança muito novinha, eu tentando despontar em algo que eu gosto de fazer, a gente tentar também se adequar ali à rotina do Rafa, que trabalhava num shopping. Enfim, era realmente uma grande loucura. Inclusive, eu acho muito curioso, porque as pessoas falam tanto sobre o puerpério, e no puerpério da Areta, que é o primeiro, né, que eu acho que é o mais assustador, o mais, né, que é novo, eu simplesmente não tive tempo pra sentir nada. Eu simplesmente coloquei minha mochila nas costas e saí rodando São Paulo de novo, né, agora estudando e trabalhando, enquanto muitas vezes o Rafa ficava ali com ela, minha sogra também ficava, enfim.
Passado mais ou menos um ano, a Areta tinha um ano e 11 meses quando a Mara nasceu, então, quando ela tinha por volta de um ano e meio, um pouquinho, sei lá, engravidei de novo. Dessa vez, financeiramente, a gente estava muito mais estável, né? Já estava há um tempo a mais trabalhando, enfim, as coisas estavam mais organizadas nesse aspecto e principalmente porque a nossa dinâmica, a gente conseguiu entender a nossa dinâmica familiar. Cada família tem uma forma de ser, né? Enfim, uma forma de se desenvolver, de se comportar. E a gente entendeu a nossa. Então as coisas estavam um pouquinho mais tranquilas. Porém, a gente tinha a Areta de um ano e pouquinho, eu estava grávida e a Ana começou a frequentar a nossa casa. Até então ela não frequentava. E aí, março, né, de 2020, a Mara nasceu dia 22 de março, começa a pandemia. Então, quando a Mara nasceu, esse finalzinho de gestação, que é um período extremamente cansativo, delicado, né? A gente tinha uma criancinha super nova, que era a Areta, e ainda estava lidando com essa adaptação da Ana, que já era uma criança maior. E aí entramos em pandemia, então o meu parto foi no segundo dia de lockdown, ou alguma coisa bem parecida com isso. E a gente teve que mais uma vez se readaptar. E nisso, um turbilhão de coisas acontecendo, né? Porque, enfim, mais uma vez um puerpério que eu não consegui viver da forma mais orgânica, porque dessa vez o contexto e os acontecimentos, eles eram para além da nossa família, né? Eles eram mundiais. Então foi muito doido, assim, muito intenso. E aí, quando a Mara tinha ido por volta dos seus 4 meses, mais ou menos, eu tive que voltar pra rua para atender, porque o Rafa tinha saído do shopping, a gente conversou ali, enfim, a gente se entendeu que era melhor, que seria mais rentável que ele saísse do shopping. Ele ficou com as meninas em casa e eu fui pra rua. Então, primeiro que a gente teve que trabalhar bastante essa conexão do Rafa com a Mara. Aí vocês imaginam que ela era um bebê de 4 meses, né? Existe um processo chamado esterogestação, que é esse período de adaptação do bebezinho a esse novo meio que é fora da barriga. E, por mais que o da Mara tenha sido muito mais respeitado que o da Areta, ainda assim ele foi interrompido, ainda assim ele foi desrespeitado. Pensando nesse processo de esterogestação, que é um momento de conexão tão importante, e isso já foi tirado pelo contexto social, enfim, que eu vivia. Outros processos, outros momentos importantes da vida da Amara, que eu também não consegui participar da forma que eu gostaria na vida da Areta, né, no crescimento, desenvolvimento da Areta, mas da Amara foi ainda mais contundente, digamos assim. Eu também não estava presente, enfim, não vivi isso, e quem viveu com ela foi o Rafa. E durante muito tempo isso era um questionamento meu, isso era uma dor mesmo que eu tinha. E, enfim, não participei, por exemplo, do desfraude dela da forma ativa como eu gostaria. Não, o desmame, né, ali quando a gente parou de amamentar ela no peito, ela começou a se alimentar de outras formas, também foi de uma forma muito mais abrupta do que eu gostaria. Porque o que aconteceu? Como ela mamou até os 2 anos, ela foi até os 2 anos, mas eu ia pra rua, né? Lembrando que estávamos ainda em pandemia, nesse momento mais difícil, mais estranho para todo mundo. Então eu ia pra rua, atendia, fazia o que tinha que fazer. Quando eu voltava, eu precisava tomar um banho de álcool gel. E eu tava muito cansada, né? Porque esses momentos eles eram estressantes fisicamente, psicologicamente e tal, né? Ir pra rua em tempos de pandemia. E quando eu voltava e tinha toda aquela demanda, tinha toda aquela coisa dela querer atenção, dela querer amamentar, pra mim era muito cansativo mesmo. Então eu levei até os 2 anos, entendendo a necessidade e a importância disso pra ela, mas não era um momento gostoso pra mim, né? E pra além dessa questão de gosto de amamentar ou não, é importante pra criança, né? Então, pra mim, às vezes era dolorido pensar que eu não tava conseguindo dar o meu melhor pra ela. Enfim, vários momentos importantes. O primeiro passo eu não estava perto. Quando ela começou a falar de uma forma um pouco mais nítida, eu também não estava perto. E eu só ia recebendo essas informações depois, né? Quando eu entendi o que estava acontecendo, quando eu entendi o quão violento tudo isso era, a minha questão isso é injusto, né? E quando eu falo de injustiça nesse aspecto, eu não estou falando dessa justiça ou injustiça nessa coisa da televisão, da história. Estou falando de injustiça porque a minha filha precisava que eu estivesse lá. O meu papel, enfim, as coisas que eu precisava ali fazer na vida de uma bebezinha de 4, 6, 8 meses, depois no ano, eram importantes no desenvolvimento dela. E eu não podia. E eu só não podia porque existe um contexto social, racial, que não me permitia estar junto dela. E eu sei que essa é uma realidade da maioria das mulheres que estão me vendo hoje, da maioria das mulheres que eu conheço, que eu converso. O meu primeiro ponto, quando eu comecei a me questionar e refletir, era esse. Como
a nossa raça e a nossa experiência como pessoas pretas no Brasil influencia negativamente até na criação das nossas crianças, né? E aí eu falei, cara, eu não quero mais perder isso. Eu não aceito mais perder isso. Eu não quero mais perder momentos importantes da minha filha, né? Inclusive, eu até postei no Instagram essa semana que eu fiquei muito feliz, porque sexta-feira foi feriado. Foi uma das primeiras vezes em muitos anos onde eu consegui, não precisei, não é a palavra, mas eu escolhi não trabalhar essa tarde e ter uma tarde com a minha família. Então eu atendi de manhã, trabalhei de manhã, e no final da tarde a gente foi pra um parque, viu o sol se pôr, coisa mais linda ali, correndo, brincando e tal. E isso me faz falta, né? Isso era uma coisa que era um buraco ali, sabe? Era realmente uma falta que eu sentia. E por mais que isso tenha impactos financeiros, a gente precisa ser realista, eu entendi que essa era uma luta minha, né? E o que eu queria, assim, acho que um dos focos dessa conversa hoje é entender, explicar pra vocês, na verdade, como eu entendi, qual foi o caminho que eu fiz pra conseguir me ter forças e me reconectar com o que eu acredito de maternidade. Desde 2020, mais ou menos, né? A gente começou, a minha consciência racial, minha e do Rafa, né? Mas vou falar de mim. Ela começou com a morte do George Floyd, quando os debates se ampliaram de uma forma muito grandiosa. E uma das coisas que veio junto com esse debate foi a questão do mulherismo africano. O mulherismo africano, ele é uma ideologia não de gênero, porque em África, nas sociedades africanas, essa questão de gênero, ela é debatida de uma outra forma. Mas ela é uma visão, uma cosmovisão dentro da cosmovisão africana, voltada para mulheres. Então, qual que seria o papel da mulher dentro da sociedade africana? Qual que seria a função, os objetivos, as dificuldades, os desafios, a função espiritual, né? Em sociedades africanas, a questão espiritual é muito séria, ela é levada para todos os âmbitos. Não é aqui, como no Brasil, onde espiritualidade é uma coisa, religião é outra, sei lá, família é outra, então tudo está muito conectado. E aí o mulherismo africano ele vem para trazer toda essa visão, só que aplicada a mulheres. E quando a gente estuda o mulherismo africano, a gente fala muito sobre as sociedades matriarcais. Em África, né, a gente não tem essa coisa do patriarcado. Hoje em dia tem, porque, né, foi atravessado pelo colonizador. Mas, de uma forma geral, as sociedades mais antigas, mais tradicionais, as sociedades eram matriarcais. Então, a figura de poder social, financeiro, intelectual, de guerra, né, estrategista, enfim, de tudo, ela vinha da mulher, né, da linha materna, né? E quando eu comecei a entender sobre isso, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu entendi que, na verdade, isso estava muito incrustado em mim. E aí eu comecei a perceber que, ao contrário do que todo mundo fala, do que está sendo veiculado na mídia, que tem sido muito fomentado, principalmente nas redes sociais, a maternidade, na perspectiva africana, ela não me enfraquece. Ela não me afoga. Ela não me afunda, né? Muito pelo contrário, ela me potencializa. Porque quando a gente fala sobre maternidade na perspectiva africana, a gente está falando sobre uma mulher que está comprometida com o desenvolvimento, com a saúde, com a organização, com o crescimento, com a criação, da continuidade do seu povo. E isso, para as sociedades africanas, para pessoas africanas, é uma honra, é um privilégio, né? E longe de mim romantizar, tá? Essa não é uma questão, não tô romantizando a maternidade. Mas é realmente um privilégio você entender que o futuro daquilo que você ama, daquilo que você tá nas suas mãos, tá na sua barriga também. É um privilégio para mulheres africanas saber que a continuidade do seu povo é responsabilidade sua. Isso de forma biológica, isso de forma por adoção, por exemplo, ou até pelo simples, bem entre aspas, né, senso de responsabilidade. É muito comum, né, enfim, na África existem muitas sociedades que são poligâmicas, onde, né, existem várias mulheres ali numa casa, e o fato daquela criança não ser seu filho biológico não te exime da responsabilidade de cuidar dessa criança, né, e cuidar em todos os aspectos. Então, quando eu olho para minha ancestralidade, quando eu olho para quem eu sou, quando eu olho para minha história, para a história dos meus antepassados, eu entendo que a maternidade, ela é um presente, né? Mas se tiver na contrapartida, se tiver do lado oposto do que é a maternidade no Ocidente. A maternidade no Ocidente, ela vem muito nesse lugar de suprir uma necessidade geralmente masculina. E o homem, ele não tem, falando, tá, sobre o Ocidente, sobre a cultura machista ocidental. O homem, ele não tem essa responsabilidade, ele não tem esse compromisso. Então, realmente, você vai sobrecarregar uma mulher. E aí, de fato, vai ser uma droga. Essa experiência que era pra ser incrível não vai ser boa, né?
Então, é importante também, dentro da sociedade africana, existe todo esse contexto, É um sentimento muito bom, a maternidade nessa perspectiva. Só que toda a comunidade, ela tá integrada nesse sonho. Então, não você fez seu filho, muito bom, agora você se vira. Todo mundo cuida. Então, a avó cuida, os homens cuidam também, de formas diferentes, mas eles também cuidam, então tá todo mundo comprometido. Eles têm coisas que só os homens vão conseguir ensinar, eles têm só coisas que só as mulheres vão conseguir ensinar e tá tudo bem, né? Isso tira esse peso de você tal com um mundo nas costas, né? E aí é por isso que no Ocidente a maternidade está indo para esse lado. E a gente só vai conseguir resgatar essa responsabilidade, mais do que isso, esse privilégio. Para mim, eu não consigo colocar como outro nome. De ser mãe, de maternar, isso eu tô falando isso de pessoas pretas, se a gente entender que a nossa perspectiva, que a nossa referência não pode ser diferente de quem a gente realmente é, né? E esse é um ponto que eu trouxe no Instagram também e eu queria trazer pra cá. Quando você é preta, quando você é uma pessoa preta, né, um homem preto, uma mulher preta, você precisa fazer recorte de tudo, porque a nossa experiência ela é sempre diferente. Não tô falando que ela é melhor ou pior, tô dizendo que ela é diferente. E é importante a gente dizer que independente de quanto dinheiro você tenha, né? Porque no Brasil, o racismo e a forma como as pessoas pretas são tratadas não tem a ver com o quanto dinheiro você tem. Tem a ver com a cor da sua pele, né? Então, mesmo que você seja uma pessoa preta com dinheiro, a sua maternidade ela vai ser questionada, ela vai ser negligenciada, ela vai ser distraída, como eu disse, ela vai ser roubada. Então, isso independe de dinheiro. E por isso que é importante a gente entender quais referências que a gente tem que trazer pra gente. Eu sempre digo que nem toda mulher nem toda mulher precisa querer ser mãe. Não é uma coisa, como eu disse, não tem que ser compulsório. E inclusive tem mulher que realmente não deveria ser mãe. Mas ser mulher e ser mãe não são sinônimos, né? São coisas diferentes. Mas para as mulheres que querem ser mãe, que desejam ser mãe, é importante fazer esse recorte racial. Estamos aqui falando para mulher, né? Uma mulher preta para outra mulher preta. Precisa haver esse recorte racial. Precisa haver esse entendimento de referências. Precisa haver esse alinhamento de expectativa, né? Porque senão você começa a se perder. Pessoas brancas têm outro... Quando eu falo de poder, relacionado a pessoas brancas, eu não tô falando só de dinheiro. Existem pessoas pretas com dinheiro também. Mas esse acesso, essa passabilidade, diferente de uma mulher preta e de uma mulher branca. Então, se a gente não entende isso, a gente começa a querer replicar na nossa experiência, na nossa casa, com os nossos filhos, coisas que a gente não vai conseguir sustentar. E o malefício disso, o prejuízo disso, principalmente nas nossas crianças, é muito grande. Então, acho que com tudo isso que eu quero dizer, pra gente, eu, você, mulher preta que tá me vendo, se você é um homem preto que tá vendo esse vídeo, manda pra sua mulher, pra sua mãe, sei lá, manda pra uma mulher preta que precisa ver isso. Alinhe as suas expectativas e busque referências parecidas como você, para que não haja essa desconexão, esse afastamento. É importante a gente entender que, como pessoas pretas, né, a mulher preta que tá ali criando uma criança, da forma, não importa como essa criança tenha vindo até você, é sua responsabilidade também, e isso eu aprendi muito com o mulherismo africana, passar pra frente essa tradição, seja ela genética, espiritual, enfim, todos os aspectos. É nossa responsabilidade como pessoas que cuidam de outras pessoas, transmitir essa tradição. Quando eu, mulher preta, quando você, mulher preta, traz um contexto branco para a criação do seu filho, você está afastando ele da verdadeira identidade dele, né? E por que isso é tão importante? Eu preciso carimbar no meu filho que ele é preto? Precisa. Porque se ele não tiver essa leitura sobre ele mesmo ou sobre ela mesma, ela vai ser lida pela sociedade de uma forma e ela vai se enxergar como outra. O tamanho do conflito disso é gigantesco. Não quero entrar muito nesse mérito para esse vídeo não ficar gigante, mas eu fui uma menina criada por a minha mãe, que é preta, e meu padrasto, que é branco. E a minha mãe, ela tem pouquíssimo letramento racial, e ela sempre fala, né, que ela me criou para não ver cores. Mas não ver cor é a pior coisa que acontece, porque todo mundo vê cor. A sociedade vê cor, a mídia vê cor, a escola vê cor, a polícia vê cor, o hospital vê cor. E se você não vê a cor, alguém vai ficar aí desencontrado nessa história toda. E eu posso te garantir que não vai ser o sistema. Não vai ser o hospital, não vai ser a polícia, vai ser o seu filho. Então é importante que você sim traga essa consciência de quem ele é. E que isso se fortaleça através das referências que você vai trazendo, através desse contexto, através da experiência, através da realidade.
não de forma pejorativa, não de forma tipo assim, é uma droga ser preta, né? A gente já falou sobre isso, trazer a consciência racial por esse viés é muito ruim. Mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer a realidade. É muito maravilhoso, é muito incrível, a nossa história é uma história brilhante, a história de pessoas pretas na Terra é brilhante, apesar de poucas pessoas saberem disso, a nossa história não se resume à escravidão, muito pelo contrário, mas a partir do momento que nós fomos sequestrados, trazidos da África, né, os nossos ancestrais foram, coisas mudaram. E para a sociedade, onde existe uma supremacia branca muito forte, pessoas pretas são alvo. E se você tá numa guerra sendo alvo e você não sabe o que tá acontecendo, a possibilidade de você ser exterminado é muito grande. Então, acho que no Brasil especificamente, e aí eu lembro muito de casos como da Mirtes e tantos outros casos, a nossa maior preocupação é que os nossos filhos voltem vivos para casa no final de todos os dias. Seja vivo fisicamente, principalmente quando você é mãe de meninos, infelizmente, mas seja vivo psicologicamente, porque a nossa cabeça está sendo manipulada o tempo inteiro, mas principalmente, e isso é uma coisa muito particular minha, emocionalmente, porque o tempo inteiro tentam maltratar a nossa alma, o nosso coração, as nossas percepções sentimentais de tudo. Então, se o nosso maior desejo no final do dia é que os nossos filhos voltem vivos para casa, a gente precisa ensiná-los a sobreviver e a viver, né? Esse é um processo um pouco mais complicado, esse é um processo um pouco mais demorado, mas é importante, porque é realmente uma questão de vida ou morte. Então, acho que esse é o meu recado especificamente. Está chegando o Dia das Mães e o meu convite, o meu apelo como mãe preta é que você, mãe preta que está me assistindo, entenda o seu papel na vida dos seus filhos, o privilégio e a honra que é ser mãe, uma mãe preta, e que você tenha ajuda e, sei lá, fraternidade, amizade para fazer esse processo, para estar nessa jornada, nessa experiência que é incrível, com a ajuda de pessoas que realmente se preocupem com você, com seus filhos e com o nosso povo de uma forma geral. Quando a gente fala sobre criação de crianças pretas, a gente precisa entender que eu, você, nós, somos responsáveis pela continuidade do nosso povo. Os nossos ancestrais, eles pagaram o preço para que a gente tivesse aqui com sangue e suor. E foi um projeto deles, que a gente continuasse mesmo com todas as questões que envolvem ser uma pessoa preta em diáspora, né? Espalhada aí pelo mundo fora do nosso continente mãe. E se esse projeto vai dar certo ou não, vai depender do nosso comprometimento com essa continuidade. Então, o nosso trabalho como Sanko Family e como povo mesmo, porque esse é o nome que a gente deu para esse projeto especificamente, mas o projeto vai para além disso, né? O nosso entendimento do que é esse projeto, ele vai para além disso. Ele vai para esse comprometimento, esse dar as mãos, esse como aldeia, trabalhar no aperfeiçoamento da nossa comunidade para que a gente possa continuar existindo. Então, eu espero que você entenda esse chamado, que você conte com a gente para isso. E é isso.